9h33. Quem divulgou, divulgou. Quem não divulgou, não divulga mais. Estou falando que estamos na nossa reta final neste período de eleição. Amanhã não poderemos falar sobre as pesquisas eleitorais. Foram tantas realizadas nesta corrida, nessa campanha até o primeiro turno das eleições municipais. E o levantamento mais recente do Instituto Paraná Pesquisas mostra o prefeito Ricardo Nunes com 26,8% das intenções de voto. Guilherme Boulos tem 26%. Pablo Marçal, 24,2%. Os três, então, tecnicamente empatados, se a gente considerar aquela margem de erro de 2,6 pontos percentuais. Tabata Amaral tem 11,5% das intenções. José Luiz da Atena, 3,5% e Marina Helena, 1,7%. Os outros candidatos não chegaram a atingir 1%. Branco, nulo ou nenhum somam 3,5%. Não sabe ou não respondeu, 2,5%. E na simulação de segundo turno, a pesquisa aponta a vitória de Nunes contra Boulos, 50,6% a 35,3%. Contra Marçal, vitória para Nunes por 53,1% a 28,9%. E na disputa entre Boulos e Marçal, Boulos teria 44,6% e Marçal 38,2%. 1.500 eleitores foram ouvidos entre segunda e quinta-feira. Nível de confiança de 95%, pesquisa que foi registrada com o número 09433/2024. Para repercutir esses números, para falar sobre as tendências e de tudo que foi feito até aqui pelas candidaturas, o Murilo Hidalgo, diretor do Instituto Paraná Pesquisas, está com a gente no estúdio. Murilo, bom dia. Fim de semana de muito trabalho para todos nós, também para vocês, imagino que sim. Durante toda essa semana também, para que essa pesquisa fosse à rua e com os números que a Débora trouxe já desde ontem à noite, expostos também. Dá para a gente identificar uma tendência nessas últimas pesquisas, nos últimos levantamentos do Instituto Paraná para a Prefeitura de São Paulo? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar com os amigos da Band News. As pesquisas da Paraná Pesquisas, o que elas mostram? Na sexta-feira passada, a gente tinha uma pesquisa na sexta, na terça-feira o Pablo Marçal subiu 2. Uhum. De terça para sexta, o Pablo Marçal subiu mais quase 2. Quer dizer, tem 2 candidatos que estão subindo. Ele e a Tabata. Certo? E o prefeito, a conta-gotas, está caindo. Precisamos ver como vai fechar essa curva no domingo. Mas que a curva, nesse momento, eu te diria que é uma curva boa ao Pablo Marçal, não tem como negar. Em todas as pesquisas, o candidato que mais sobe é o Pablo Marçal e a Tabata. Então, agora, a Tabata subindo, ela também tira votos do Guilherme Boulos. Precisa ver o quanto a Tabata continua subindo ou não. Ou se também vai estagnar. Porque a onda, nessas últimas 48 horas, ela se torna muito mais forte do que a onda da semana. Eu diria para vocês assim, sem a denúncia de ontem, do que possa ter a repercussão dessa denúncia de ontem, eu te diria que se a onda continuar para o Pablo Marçal, sem a denúncia de ontem, eu te diria que o Pablo Marçal, ele não chega em segundo. Ou ele chega em primeiro ou ele chega em terceiro. Ou essa onda vai ser tão forte que vai devastar o prefeito, ou a onda parou. Se a onda parou, dá o prefeito. Então, e qual vai ser o reflexo na data de hoje da denúncia de ontem à noite, que é uma denúncia pesada, né? Precisa ver como a população vai reagir. Lógico que como é em cima da hora, não atinge toda a população de São Paulo. Mas a pequena parte que atinge já pode decidir essa eleição de quem vai ao segundo turno. Você citou um ponto importante que chama atenção, que é a onda das 48 horas que antecedem a eleição é muito mais forte do que a pesquisa realizada na semana anterior ou nas semanas anteriores à eleição. Pela sua experiência em realização desses levantamentos, é isso, vale até o último minuto. O eleitor que estava decidido por um candidato pode mudar de ideia e trocar a sua escolha. A gente falava mais cedo sobre o voto envergonhado que surgiu mais recentemente na última eleição. Aqueles que não chegam a responder claramente em quem votariam e chegam lá na urna acabam votando em outro candidato. Isso pode mexer muito com o cenário ainda? Com certeza. Eu acho que o voto útil é a grande expectativa do domingo, certo? Para onde vai esse voto útil? No segundo turno, o Ricardo Nunes ele vence tanto o Boulos quanto o Marçal com uma grande diferença. Ele é o menos rejeitado.
Mas, ao mesmo tempo, esse eleitorado de Pablo Marçal e de Boulos sabe que a única chance, pela realidade de hoje, de vencer as eleições do segundo turno, seriam se enfrentar. Eles se enfrentarem. Agora, como o eleitor vai reagir a isso? O eleitor não vai querer Pablo, não vai querer Nunes, não vai querer Boulos. Isso a gente vai ver no domingo. Agora, são várias variáveis também que estão em jogo. O número de abstenção, aonde vai se dar a maior abstenção, em que região da cidade vai se dar a maior abstenção. É uma eleição muito, muito equilibrada, certo? Agora, a grande expectativa que nós da Paraná Pesquisas temos é a onda Marçal. Se essa onda vai vir muito forte nessas 48 horas ou ela parou. O que essa é a grande expectativa. Por isso que, sem a denúncia de ontem, que a gente não sabe o que vai acontecer hoje, qual vai ser a repercussão disso, eu te diria que o Pablo chegaria em terceiro ou em primeiro. Só para a gente esclarecer, Fábio, antes de você seguir, porque tem ouvintes que ligaram o rádio agora e estão perguntando que denúncia é essa que a gente está citando. Falávamos mais cedo que, inclusive, o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, diz que essa denúncia é mentirosa, vou explicar qual é, e pediu, inclusive, a prisão do candidato do PRTB, Pablo Marçal, depois dessa divulgação. É um suposto laudo sobre o uso de drogas. Advogados apresentaram uma notícia-crime à Polícia Federal, em que pedem a prisão e a cassação do Pablo Marçal por uma falsificação de um atestado médico, uso de documento falso, disseminação de notícia inverídica em período eleitoral, calúnia, difamação e injúria. Então, o ex-coach, o Pablo Marçal, publicou nas redes sociais um prontuário alegando que, em janeiro de 2021, Boulos teria dado entrada numa clínica da Zona Sul de São Paulo com quadro de surto psicótico grave. O documento indica que Boulos teria testado positivo para cocaína e é assinado por um médico que já morreu, segundo o Conselho Federal de Medicina. Depois dessa publicação, Boulos negou as acusações, fez uma transmissão nas redes sociais afirmando que o documento é mentiroso e que o dono da clínica responsável por esse laudo é amigo pessoal de Marçal. Boulos ainda apresentou uma publicação nas redes sociais de um compromisso na mesma data em que supostamente estaria no médico, esse prontuário coloca essa data, e horas depois, dessa publicação de Marçal, a rede social Instagram removeu o conteúdo denunciado pela campanha de Guilherme Boulos. Então, só para esclarecer para quem está ligando ao rádio agora e perguntando sobre qual denúncia estamos falando aqui. Que certamente vai provocar desdobramentos ainda hoje e amanhã. Murilo, então, pela tendência dessas últimas pesquisas, especificamente sobre Ricardo Nunes, candidato à reeleição, o desafio dele é chegar no segundo turno. É claro que no segundo turno é uma nova eleição, uma nova campanha, outras propostas aparecerão, mas neste instante em que ele tem uma projeção de segundo turno, larga vantagem sobre os dois adversários, o desafio é chegar até lá, o que, de acordo com a tendência das últimas pesquisas, pode ficar um pouco mais complicado até amanhã. Com certeza. Eu acho que a curva, como eu falei, se a curva continuar, o Pablo Marçal pode ser extremamente beneficiado, principalmente porque a onda nessas últimas 48 horas, ela ganha uma força muito grande, muito grande. Agora, basta saber também se não bateu no limite, né? Então, quer dizer, essas são as questões que nós vamos ver amanhã. Muito difícil de qualquer previsão. E vamos ver as pesquisas de hoje à noite. Se tem alguma influência dessas denúncias, não tem, ou se a onda continuou ou estabilizou. E pela sua experiência, dá para explicar o que levou a essa tendência nas últimas pesquisas? Estratégia de campanha, o tal voto envergonhado em Marçal, que agora não é mais tão envergonhado. Pode estar aparecendo agora, certo? A decisão do voto também, né? As pessoas, por exemplo, você pega a espontânea, está 18, 18, 18. Eles estão tecnicamente empatados na espontânea. Estão iguais na espontânea. Então, vamos ver qual vai ser essa tendência final. Mas, como eu disse, a onda é uma coisa importante. Te diria que o que pode mexer um pouco é essa denúncia, porque pode impactar para 10%, 15%. Isso pode ser decisivo para deixar a onda mais forte ou a onda mais fraca. O que acontece com o Guilherme Boulos, vamos ver para frente e amanhã a gente terá a resposta de tudo isso. Estamos conversando aqui no nosso estúdio com o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo. Hidalgo, em 2016, João Dória surpreendeu e acabou sendo eleito prefeito de São Paulo no primeiro turno. Há tempos a gente observa pesquisas apontando 2 candidatos indo para segundo turno e desta vez, diferentemente de outros anos, estamos falando de 3 nomes que surgem aí nos levantamentos oscilando ou com esse empate técnico. 3 candidatos e não 2. Como eu falava agora há pouco, Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Pablo Marçal,
considerando essa margem de erro. O que os levantamentos mostram em relação a esse empate triplo? Por que a gente está acompanhando esse cenário agora e o quanto isso nos dá essa imprevisibilidade? Porque estamos falando de 3 e não 2 nomes. Exatamente, porque foi uma eleição onde o candidato Pablo Marçal, muito forte nas redes sociais, conseguiu, principalmente pós-debate da Band, que deu o arranque dele, né? Deixar isso muito claro. Eu acho que ele surpreendeu a todos no debate da Band, com a personalidade dele, e dali ele começou. Ele teve muito tempo onde só ele tinha a rede e ele conseguiu chegar na casa dos 20% e ali ficou. E nessa reta final ele mostra esse crescimento. Agora, muito pouco provável que a eleição de São Paulo termine no primeiro turno, não acredito, mesmo que a onda esteja muito forte, não acredito nisso. Mas eu te diria que a campanha, e nessa reta final, a decisão desse voto, que como eu te falei, se na espontânea a gente tem em torno de 60%, tem em torno de 20% que diz que vai votar, mas não é um voto firme. Esse cara no caminho, esse eleitor no caminho, ele pode mudar o voto dele por uma informação que ele recebeu, principalmente pela velocidade da informação hoje em dia, principalmente através do celular, né, das informações que as pessoas conectam. Então, quer dizer, tudo isso são os ingredientes da eleição de domingo. Muito bem, e vai ter muita coisa para a gente conversar ainda até o fim da apuração. Murilo Hidalgo, claro, vai voltar à programação da Band News FM para trazer mais informações, destaques e detalhes do que foi essa campanha eleitoral em São Paulo e também no restante do Brasil. Hidalgo, é sempre um prazer tê-lo com a gente aqui na Band News FM. Obrigado. Eu que agradeço ao Grupo Bandeirantes pelo espaço e amanhã estaremos juntos. Desejo a todos um belo final de semana e uma boa eleição. Obrigado, Murilo. Um abraço. Obrigada. 9h45.